que as pessoas realmente fazem isso na prática? Porque o que a gente fez aí foi um exercício pequeno. Na prática, como é que seria? Então tem esse artigo aqui que ele não é muito profundo, digamos assim, é um artigo mais superficial, mas ele dá uma resposta interessante sobre isso. O que é que eles fizeram? Pegaram 4 equipes na Microsoft e fizeram diferentes tipos de estudo. Um dos estudos é tipo uma observação, né, onde você fica lá uma semana em cada equipe, olhando como é que as pessoas trabalham, fazendo anotações e tal, sem interromper. Mas também entrevistaram 18 pessoas, perguntando a eles vários aspectos sobre revisão de código, que a gente chama de Firehouse Interviews, que é basicamente essa entrevista que você faz, mas faz logo após o cara ter sido chamado a uma revisão de código, logo após ele ter feito uma revisão de código. Então você vê quando o cara abriu lá o sistema de revisão de código e começou a revisar, aí um tempo depois você vai logo lá porque está fresco na memória dele que aspectos ele levou em consideração, que dificuldades ele teve, que benefícios ele acha que aquilo traz e assim por diante. E um survey com 911 desenvolvedores para validar alguns das descobertas iniciais às quais eles chegaram com as entrevistas e com as observações. Então, basicamente, ele vai atrás de entender qual é a motivação, por que é que os caras querem fazer revisão de código, quais são as dificuldades, né, os desafios e quais são as práticas que eles adotam, certo? Então, esse paper é interessante, dá uma visão breve sobre isso daí. Não é bem um paper científico mesmo, ele aparece numa magazine, que é essa aí, 3E Software. Isso é diferente de um congresso, é diferente de um periódico que tem um rigor, tanto o congresso quanto o periódico tem um rigor científico maior. Mas é interessante porque traz uma visão um pouco mais prática, mesmo que superficial, de como é que as pessoas fazem isso na prática. Quais são as principais conclusões? Os desenvolvedores acham que revisar código é importante. Eles acham que o feedback dado pelos revisores é importante para melhorar o código, ou qualidade interna ou qualidade externa. Depois a gente vai ver um pouco mais sobre isso, certo? Eles acham também, esse terceiro ponto é bem interessante, eles acham que você saber que seu código vai ser revisado faz com que você cometa menos erros bobos, entendeu? Então faz com que você fique mais atento a alguns pontos, porque você sabe que se você não ficar atento a esses pontos, eles vão ser detectados na revisão e vai acabar meio que lhe queimando um pouco. Os desenvolvedores acharam também que revisar o código aumenta a confiança da equipe, aumenta a confiança tanto de que você, por exemplo, uma pessoa mais inexperiente, que é nova na equipe, aumenta a confiança dela de que, olha, no caso, eu não vou fazer uma besteira que vai destruir tudo, porque tem alguém que pode barrar isso na revisão, e aumenta a confiança na equipe como um todo de que a qualidade do código vai estar melhor, a qualidade do sistema vai estar melhor. De forma geral, essas são as principais conclusões. E ele chega também e diz assim, olha, tem várias equipes na Microsoft, não existe em várias equipes regras explícitas, checklists, políticas a serem seguidas. É bem informal, mas quase todas as equipes seguem mais ou menos esse ciclo de vida aí. É um ciclo de vida bem superficial que ele lista no artigo, que é o autor do código, né? Que é o desenvolvedor, ele tem que preparar esse código antes de submeter à revisão. Por exemplo, ele tem que empacotar aquilo em commits, colocar uma boa descrição do que é que aquilo faz e assim por diante. Tem esse processo de seleção de revisores. Após os revisores serem selecionados, eles são notificados, certo? Às vezes notifica não só quem vai revisar, mas o gerente, por exemplo, de quem vai revisar, porque o gerente precisa ficar consciente que parte do tempo daquela pessoa vai ser dedicado para revisão. E aí o revisor dá o feedback e pode ter uma interação, que é o autor lê o feedback, não entende direito ou questiona algum feedback, então isso vai em volta e depois são feitas as modificações sugeridas e finalmente o código é integrado ao repositório. Então, de uma forma geral, esse é o processo de revisão de código, mas cada equipe, eles observaram dentro da Microsoft, pode implementar cada uma dessas fases de forma ligeiramente diferente.
Algumas podem variar a ordem também das fases aí. Alguns dados que eles levantaram nessas equipes da Microsoft, 90% dos desenvolvedores revisa código pelo menos uma vez por semana. Aproximadamente 40% revisa diariamente. Então veja que revisão de código é uma atividade bastante forte e substancial na empresa, e muitas equipes, a maioria das equipes aí, exige que o código seja revisado antes de ser integrado. Algumas equipes podem divergir um pouco nisso daí e diz, olha, se a mudança for muito simples, se ela não alterar a lógica do programa, pode integrar sem revisão, mas muitas exigem que não tem como você integrar o seu código sem que pelo menos uma outra pessoa coloque o olho nele e sugira modificações. Então, na Microsoft, como motivação, nesse primeiro estudo daí, o primeiro fator foi qualidade interna. Então, qualidade externa não foi o primeiro fator, foi o segundo. E realmente é mais difícil você detectar um defeito no código. Para identificar um defeito, você primeiro precisa entender o que é que o código deve fazer. Você tem que entender bem como é que o cara implementou o código. Detectar problemas de qualidade interna é mais fácil. É mais fácil você ver que o código está duplicado, que ele não está legível, que ele poderia ser quebrado em dois, que falta documentação, que um nome mais adequado poderia ser usado. É bem mais fácil do que você detectar um bug. Porque para detectar o bug você precisa entender bem o algoritmo, precisa entender bem o que é suposto ser feito. E em terceiro aqui vem a transferência de conhecimento, porque na revisão outras pessoas ficam sabendo o que você fez. Então se você adoece ou se você tira férias, se alguém precisa corrigir um bug ali, já tem alguém que já sabe um pouco daquilo. Um quarto ponto aí, isso está em ordem de ranqueamento desse primeiro estudo, é explorar soluções alternativas, porque às vezes você fez usando um algoritmo, uma estrutura de dados, mas o cara tem uma ideia diferente para fazer. Então pode ser interessante a gente ver soluções alternativas para pelo menos pensar nisso. Melhorar o processo de desenvolvimento aí no sentido de que outras pessoas podem entender outras partes do código, né? E aí assim o processo como um todo pode ser melhorado. Evitar que builds sejam quebradas. Então isso é muito ruim, realmente às vezes um desenvolvedor menos experiente ou menos cuidadoso, ele pode terminar fazendo uma contribuição que afete outras partes do código e aí quebra o sistema como um todo. Isso tem todo um retrabalho a ser feito aí. Aumentar a integração entre a equipe, você fica conhecendo outras pessoas, você fica conhecendo o que outras pessoas estão fazendo. Esse share code ownership é fazer com que não tenha um cara que é dono de uma única parte do código. Então, é compartilhada essa ownership. Então, várias pessoas podem mexer naquela parte do código. Isso é importante no sentido de que, como eu falei, se um cara sai de férias, outras pessoas podem atacar aquilo dali e não fica dependente de um único cara que conhece aquilo. E também um nono aí é Team Assessment, é a avaliação da equipe. Na medida que você vai fazendo revisão de código, você vai conhecendo pessoas que estão na equipe tendo um melhor ou um pior desempenho, principalmente as pessoas novas. Então isso ajuda a você saber bem quem é que está realizando o seu trabalho de forma adequada. Então isso é a motivação. Por que as pessoas querem fazer isso, né? Eu já tinha dado um pouco exemplos disso no começo, mas aqui tem uma lista mais completa e de acordo com a importância por essas pessoas entrevistadas e consultadas nesse estudo inicial.